Boa noite, igreja. Pai seja convosco, amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite onde o Senhor quer falar conosco, amém? Gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor porque é a oração que move o coração do Senhor, né? É através da oração que nós nos tornamos sensíveis àquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Então, se você está aqui hoje é porque você quer ouvir a voz do Senhor. É porque você busca uma direção do Senhor. Então, eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você neste momento colocasse diante do Senhor aquilo que você precisa, aonde você precisa de cura, aonde você necessita de libertação e que o Senhor venha falar diretamente ao seu coração. Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante da sua presença. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, na tua casa, Pai, na tua habitação. Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante da sua presença, reconhecendo a sua autoridade, o seu poder, o seu domínio. Pai, nesta noite nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus e que não há outro caminho, não há outro Deus que possa direcionar as nossas vidas nesta noite. Então, Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa, Senhor, a nossa preguiça, perdoa a nossa inconstância, mas, Senhor, fala ao nosso coração, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, não aquilo que desejamos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. Então, Pai, agora eu me submeto à sua autoridade, eu me submeto à autoridade da sua palavra e peço que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, sem muita enrolação, Jonas, capítulo 1, foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração e a palavra que me quebrou, irmãos, desde que eu vi a escala para estar aqui hoje. Essa foi a palavra que o Senhor me moldou, que me espremeu, que me quebrou, que me quebrantou. Essa foi a palavra que o Senhor me corrigiu. E eu espero que ela continue transformando a minha e a sua vida, amém? Jonas capítulo 1 diz assim: o chamado de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Versículo 1 fala: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Eu vou repetir. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava pronto a se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam, cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. Versículo 6. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. 7. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem?
qual é a sua terra e de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhe havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me, lancem-me no mar, então o mar ficará calmo. Aleluia. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Irmãos, eu já ouvi várias pregações falando sobre a fuga de Jonas. Que Deus havia dado uma ordem para que ele fosse para um lugar e ele foi para outro lugar. Mas eu nunca tinha me atentado que Jonas ele não fugiu para Tarsis por causa que ele não queria ir para Nínive. Na verdade, a palavra do Senhor fala que Jonas se levantou, versículo 3, e fugiu da presença do Senhor. Jonas, ele não fugiu de Nínive. Ele fugiu da presença de Deus. Ele não estava com medo de ir até Nínive e falar aquilo que o Senhor gostaria que ele falasse àquela cidade. Ele sabia que aquela cidade era um povo idólatra, era um povo que estava ali derramado no lamaçal do pecado, um povo que estava levantando altares aos outros deuses, um povo que estava totalmente perdido e ele tinha ódio, porque aquele povo que era pecador, aquele povo que estava distante da presença do Senhor, eles perseguiam os israelitas. Então Jonas, ele não quis ir a Nínive para não falar aquilo que Deus queria que ele falasse. Ele não quis ir porque ele tinha ódio do povo. E aqui eu já aprendi uma coisa com o Senhor, que nós não precisamos fugir da presença de Deus para não fazer aquilo que Ele quer que a gente faça baseado nos nossos sentimentos. Porque Jonas não quis ir por ódio. Ele não quis ir porque eram inimigos. Ele não aceitava que o Senhor ia se agir com misericórdia e se compadecer daquele povo. Ele não aceitava que a misericórdia do Senhor fosse alcançar aquele povo que ele tanto odiava. E eu já aprendi aqui, porque a maioria das vezes a gente não quer fazer aquilo que o Senhor manda a gente fazer, baseado naquilo que a gente sente. Mas o Senhor, Ele não trabalha baseado naquilo que a gente sente ou naquilo que a gente quer. Ele trabalha baseado naquilo que Ele tem como propósito para alcançar as vidas que estão perdidas. Hoje nós estamos aqui e o Senhor está confrontando o nosso preconceito. Porque Jonas era preconceituoso. Ele não quis ir a Nínive. Ele não quis aceitar que Deus tinha salvação para aquele povo. Ele não quis aceitar que Deus ia tratar aquele povo com misericórdia. Ele não quis aceitar, ele queria que o Senhor destruísse aqueles que ele odiava. Ele queria que a mão do Senhor pesasse sobre aquele povo. Mas o Senhor não tem para as pessoas que a gente imagina que são os nossos inimigos, que a gente odeia, que a gente tem ranço, né? Vamos usar essa palavra atual, ou que a gente não suporta, Ele não tem aquilo que a gente tem. E eu lembro muito da passagem da pastora Nilza, que aquilo que o Senhor tem para dar de uma forma horizontal é aquilo que Ele traz do céu. O Danilo louvou aqui hoje, que as águas do Senhor, ela vem para nos saciar, mas ela vem para nos limpar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia a minha sede, lava o meu interior. Quando fala lava o meu interior, é tira tudo de mim que não provém do Senhor. É tira tudo de mim que faz com que a sua obra paralise. E quando o Senhor mandar eu ir para um lugar, eu quero fugir da sua presença e ir para outro. Jonas, ele não fugiu apenas de uma cidade. Ele fugiu da presença do Senhor. E eu me perguntei, Senhor, quantas vezes eu fujo da sua presença? Porque eu não quero aceitar fazer aquilo que o Senhor me manda fazer. Porque eu estou baseado nas minhas emoções, nos meus sentimentos, naquilo que eu penso que é certo. A palavra do Senhor aqui, ela fala que quando ele vai
Quando ele foge da presença do Senhor, ele já vai com premeditado. Ele já leva dinheiro para pagar uma passagem para ele ir para outro lugar. Então ele sabe quanto tempo ele vai ficar, ele sabe quanto tempo vai levar. Ele fugindo da presença do Senhor. Só que quando nós fugimos da presença do Senhor e a gente entra num barco como Jonas entrou, a gente esquece e a gente anula a onipresença de Deus. Porque foi isso que Jonas fez. Eu vou pagar uma passagem, eu vou entrar num barco, vai começar uma tempestade, eu vou para o fundo desse barco, eu vou dormir, e eu anulo, eu esqueço que o meu Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele me mandou ir para Nínive, mas eu vou para Tarsis, mas ele se esqueceu da onipresença de Deus. Então Deus, ele está presente em qualquer lugar que eu e você vá. Não adianta, eu acredito que Jonas ele não pensou no versículo que Davi fala em Salmos 139. Salmo 139, versículo 5. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, tão elevado que eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde nós vamos? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá em cima, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. A tua mão direita me susterá. Se eu digo às trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia, então não tem para onde nós fugirmos. Quando o Senhor determinar algo, Ele entregar algo para você fazer, é porque Ele confia em você, é porque Ele confia em mim. E Ele não quer que a gente fuja da presença dEle e vá para outro lugar baseado nas nossas emoções. Ele quer simplesmente que a gente acredite que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e aonde eu for, Ele me vê. Mas, Cris, o que eu faço diante dessa situação? Irmãos, o que mais me chamou a atenção foi que o comandante daquele barco, ele pergunta assim: o que está acontecendo com você, Jonas? Você não está vendo a tempestade? Você está aí dormindo num sono profundo? Todo mundo achando que vai morrer e você dorme? Ei, levanta, acorda, clama o seu Deus, para que Ele tenha misericórdia de nós e nós não perecemos. E foi nessa hora que o Senhor falou: Cristiane, levanta, acorda, clama a mim no dia da tempestade. Clama a mim e eu vou fazer que você não pereça nessa situação que você está passando. Irmãos, para Jonas ser quebrado de todo o preconceito que ele tinha com a cidade de Nínive, não bastava ele se levantar, ele precisava acordar. Eu lembro que acho que faz mais ou menos uns 4 meses que o pastor Danilo pregou sobre isso aqui. Nós estamos vivendo num estágio onde nós estamos dormindo. E a gente vive vamos falar agora no espiritual. Nós vivemos o nosso espírito cansado, abatido, e a gente só quer saber de dormir. E o Senhor está falando: olha, a tempestade está te alcançando, o seu barco vai quebrar, vai ir a pique, você vai afundar. Você foi para um lugar onde eu não determinei, você está levando pessoas com você, sabendo que toda essa tempestade está acontecendo por sua causa, mas eu quero que você acorde, se levante e clame a mim. Foi isso que Deus falou comigo. Você está vendo a tempestade afundando você e pessoas que te cercam, e pessoas que você amam, e pessoas que estão no mesmo barco com você e você não faz nada? Quando nós iremos acordar deste sono? Porque aqui está escrito assim no versículo 6, o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que acontece com você, cara? O que está acontecendo com você, Jonas?
Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que nós não perecemos. Irmãos, e quando Jonas, ele realmente admite a sua real situação, ele fala, e a primeira pergunta que eles fazem é: quem é você? De onde você é? De onde você vem? Qual é a sua terra? Quem você é? Quando pessoas ao seu redor estão dormindo e afundando no barco, e Deus está perguntando: ei, qual é a sua identidade? Qual é a sua natureza? Não é celestial? Então por que você está dormindo? Se levanta. Clama a mim. É isso que Deus quer falar conosco nessa noite. E aí quando Jonas, ele assume a sua identidade, ele fala: olha, eu sou hebreu. Essa tempestade é porque eu estou fugindo do Deus que criou o mar e a terra. Está vendo esse mar que está aqui, ó? Que essa tempestade está fazendo com que o nosso barco balance, com que a gente acha que vai afundar, com que a gente acha que vai morrer. Foi o meu Deus que criou esse mar. E é dele que eu fujo. Irmãos, quando nós fugimos da presença do Senhor, o Senhor vai fazer o que for necessário para que a gente retorne para a presença dele. Jonas, ele estava fugindo porque ele não queria que Deus tivesse misericórdia de um povo ruim. Só que Deus não queria saber o que Jonas pensava, ele queria realizar a obra da salvação no povo de Nínive. Deus, ele poderia ir lá e salvar aquele povo sem mandar Jonas? Poderia. Porque ele é onipotente, onisciente, onipresente, mas ele queria ensinar para Jonas que o preconceito, o orgulho, o que ele pensa, não impede a maneira que Deus trabalha. E às vezes, a maioria das vezes, nós, e eu me incluo nessa palavra, e nós somos preconceituosos. Mas Senhor, é aquele ali que o Senhor quer salvar? É aquele mesmo que o Senhor quer que eu ore? É aquele que o Senhor quer que eu abrace? É aquele que o Senhor quer que eu esteja perto? Tem certeza? Mas faz tanta coisa errada. Nem adora o Senhor. O Senhor não é nem o Deus deles. É esse que o Senhor quer que eu esteja perto? É esse que o Senhor quer que eu largue tudo e vá lá? É. E se for necessário eu quebrar... Deus, eu acredito que ele estava assim: Jonas, se for necessário eu quebrar o seu preconceito e o seu orgulho, eu levo você para a tempestade, mas eu faço o que eu tenho que fazer. Porque além de eu salvar eles, eu vou ensinar para você que eu não trabalho a sua maneira, mas é a minha. Irmãos, no entanto, que quando Jonas ele vai, ele prega lá para os ninivitas, eles se arrependem, eles proclamam um jejum, eles vestem roupas de saco, eles param de comer, eles olham, e ele chega ele falando: olha, o Senhor mandou eu falar que se em 40 dias vocês não se arrepender, ele vai destruir isso aqui. Vocês têm 40 dias. Se vocês não se arrepender, o Senhor vai destruir. A primeira coisa que eles fazem: peraí, não, troca as vestes. Vamos proclamar um jejum, vamos parar de comer, não dá comida nem para os animais, mas a gente precisa chamar a atenção desse Deus para que a gente não pereça. Eles estavam dispostos a mudar a postura deles para ter a salvação de Cristo, mas Jonas não estava disposto a mudar o seu orgulho para salvar esse povo. E aí o Senhor vai e coloca Jonas lá, e ele sai da cidade todo revoltado. Porque ele espera que Deus vai lá e destrua. Mas o povo se arrependeu. O povo reconheceu que precisava de Deus. E aí ele vai e senta fora da cidade e fica lá esperando Deus destruir. Eu vim, Deus, mas o Senhor sabe que eles são ruins, eles não vão se arrepender, eu vou ficar aqui esperando a destruição. E aí Deus vai, levanta uma árvore para que Jonas não seja, morto pelo sol quente. E aí depois ele seca essa árvore para mostrar para Jonas que, independente do que ele pensa, é ele quem coloca e é ele quem tira. E aí Jonas fala: mas Senhor, o Senhor levantou a árvore e tirou? Matou? E aí Deus fala: você teve misericórdia da árvore, mas não teve misericórdia do povo? Essa palavra falou muito comigo, irmãos. Porque a maioria das vezes o nosso preconceito, o nosso orgulho,
A gente quer que Deus trabalhe a maneira que a gente quer, a maneira que a gente espera. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus quer usar as nossas vidas para levar salvação para alguém. Mas nós estamos deixando o nosso barco afundar, a tempestade nos alcançar por teimosia. Porque nós não queremos que o Senhor salve. Porque a gente fala, Senhor, eu te sirvo. Eu estou aqui para te servir. Mas a gente não quer que o Senhor se sirva de nós. Jonas, quando vocês estavam louvando aqui, o pastor Danilo e a Samela, o Senhor falou muito comigo. Às vezes, Jonas, ele estava com a sede dele saciada. Mas o interior dele ainda não estava limpo. E quantas vezes nós estamos assim na presença do Senhor? Eu estou cheio, eu estou saciado. Senhor, eu bebi da tua água, eu fui na sua fonte. Mas essa água ainda não limpou o nosso interior. A ponto de nós sacrificarmos o nosso preconceito, o nosso orgulho, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa como verdade, para levar salvação para alguém. Aí a gente olha a tempestade alcançando a nossa vida, a nossa família, aqueles que a gente ama, a nossa igreja, os nossos irmãos. Mas a gente prefere ir para o fundo do barco dormir. Deixa todo mundo lá na tempestade. Eu vou dormir. Eu quero ficar aqui quieta, dormindo, num sono profundo. E aí Jesus precisa enviar alguém para falar, ei, Jonas, tá acontecendo o quê, cara? Acorda. O Senhor podia falar para ele primeiro se posicionar, né? Mas não tem como se posicionar sem acordar. Então, se hoje nós estamos aqui é porque o Senhor quer que eu e você desperte desse sono profundo. O Senhor quer que eu e você nos levantemos e nos posicionemos e vamos aonde for necessário ir. Não dá para... Irmãos, Jonas não tinha desculpa nenhuma para não ir para Nínive. Porque se ele tinha dinheiro para pagar uma passagem para ir para outro lugar, ele tinha dinheiro para ir para Nínive. Se ele tinha disposição para ir para outro lugar, ele tinha a mesma disposição para ir para onde o Senhor queria que ele fosse. A palavra do Senhor não fala que ele fugiu de um povo. A palavra do Senhor não fala que ele fugiu de uma cidade. A palavra do Senhor não fala que ele fugiu de um povo pecador, de um povo idólatra. Não, a palavra do Senhor fala, e Jonas fugiu da presença do Senhor. A partir do momento que nós não aceitamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, nós fugimos da presença do Senhor. E aí a gente está na casa de Deus, falando, Senhor, eu estou aqui, oh glória, aleluia, louvado seja o teu nome, amém. Senhor, o Senhor me saciou, mas nosso interior não está limpo. E a gente não faz aquilo que Deus quer. E aí a gente acha que está na presença, mas a gente está fora. Não sejamos como Jonas. Ou hoje vamos assumir nosso papel. Eu sou filha, eu sou filho. Senhor, essa tempestade está acontecendo e eu sei que é porque eu não acordei ainda. Eu sei que é porque eu ainda não me posicionei. Mas eu quero fazer a sua vontade. Eu quero voltar à tua presença. Eu quero beber das tuas águas, eu quero ser saciado, mas eu também quero ser limpo. Porque quando Jonas ele reconhece quem ele é, ele reconhece que aquele barco está afundando, porque ele não fez a vontade do Senhor, e ele é lançado para... Irmãos, a palavra fala que quando ele é lançado ao mar, e o peixe engole ele, o Senhor permite que ele fique no abismo do peixe por 3 dias. O Senhor permite que nós vamos até o abismo. Para que lá no abismo nós reconheçamos que Ele é o único que pode nos tirar daquele lugar. E aí sim, quando a gente reconhece isso, Ele fala, agora sim, eu te coloco em terras secas. E aí você está pronto para fazer aquilo que eu quero que você faça. Pode se colocar de pé. Eu queria chamar o louvor aqui. Hoje nós vamos reconhecer aquilo que somos.
Nós somos filhos e filhas do Senhor. Nós somos filhas e filhos de um Deus que, se nós subirmos, Ele está lá. Se nós descermos até o mais profundo abismo, lá Ele também nos encontra. Quando Jonas estava no barco, o Senhor encontrou ele lá. Quando Jonas estava dentro do ventre da baleia, o Senhor também estava lá. Não tem para onde nós nos escondermos mais. Porque aonde formos, a onipresença do Senhor sabe aonde nós estamos. E lá Ele nos alcança, irmão. E lá Ele mostra para nós que Ele quer se servir de nós. Nós que queremos nos servir do Senhor, mas chegou um tempo que o Senhor quer se servir das nossas vidas. Cris, o que é que o Senhor quer se servir de mim, de você? Senhor, eu estou aqui. Independente do que eu penso, do que eu acho, independente do que eu sinto, o Senhor pode me usar para fazer o que o Senhor precisa fazer. O Senhor quer se servir da sua vida. Você está disposto hoje a ser uma vida em que o Senhor pode se servir e levar você aonde Ele quer e para quem Ele quer? Quem é o povo que Deus quer que você leve palavra de salvação? Nós não podemos mais fugir da presença do Senhor. E hoje, na hora do louvor, eu falei: Deus, eu não quero só ser saciada, eu quero ser limpa. Porque quando eu sou limpa, o preconceito não vai dominar aquilo que o Senhor quer fazer, e não vai parar aquilo que o Senhor quer fazer. Irmãos, de verdade, o abismo é um lugar horrível de se estar. As sensações ruins que nós temos é porque estamos longe da presença do Senhor. É porque fugimos da presença do Senhor. Às vezes nós temos sentimentos ruins que nós achamos que, Senhor, onde eu estou pecando? O que foi que eu fiz de errado? Eu estou com esse sentimento porque fulano falou de mim, porque fulano fez isso para mim. Não, você está com essas sensações ruins porque você está fora da presença de Deus. E aí o Senhor vai fazer sim com que a angústia chegue até você, com que você seja oprimido, porque são nessas horas que nós reconhecemos quem somos e reconhecemos quem Ele é. E sabemos que só Ele pode nos tirar desse lugar. Jonas falou na baleia: Senhor, eu reconheço que eu podia ter ido levar salvação para aquele povo, mas eu fugi da sua presença. Eu fugi daquilo que o Senhor encarregou sobre mim. Eu fugi da responsabilidade de levar a palavra de salvação para aquele povo. Porque eu sou orgulhoso, eu odeio eles, eu queria que o Senhor exterminasse. Mas agora eu sei que não é isso que o Senhor quer. Porque se de verdade o Senhor quisesse exterminar o povo de Nínive, Ele tinha feito. Mas o Senhor não quer isso. Ele quer exterminar o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso preconceito, a nossa soberba, para que a gente vá e leve Ele. Senhor, se eu estou aqui para os pecadores, se eu estou aqui para os meus inimigos, se eu estou aqui para aqueles que me perseguem, é porque o seu amor me levou. Porque se fora eu estaria no fundo daquele barco dormindo. Então, feche os seus olhos. Que hoje o Senhor possa nos despertar desse sono profundo. Que hoje o Senhor possa pegar na nossa mão e nos levantar e nos posicionar aonde Ele quer. E que o Senhor possa verdadeiramente levar as nossas vidas e fazer com que os nossos pés alcancem aqueles que precisam de salvação. Hoje é um culto de cura e libertação, irmãos. Nós hoje estamos sendo libertos do nosso preconceito.
Hoje nós estamos recebendo a cura, porque nós não queremos levar a palavra de salvação do Senhor para aqueles que nós odiamos, para aqueles que perseguem as nossas vidas. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje nós seremos posicionados para fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Nós seremos posicionados para ser levados aonde o Senhor iria destruir, mas por causa da nossa vida, por causa da misericórdia dEle, e porque Ele vai nos usar como canal, a destruição não chegará. Porque você vai ser aquele que vai falar, olha, o Senhor me trouxe aqui para falar que para você é a salvação. Se você se arrepender, se você olhar para Ele como seu único Deus, hoje Ele pode salvar você dessa destruição. Vamos nos posicionar. Não dá mais para a gente ficar olhando como coitadinhos para as nossas vidas. Não dá mais tempo de ficar dormindo. Não dá mais tempo de só ser saciado sem ser limpo. Porque se Deus olhou para Jonas e disse, Jonas, olha, vá para tal cidade, pregue o arrependimento, é porque Jonas se sentia saciado de Deus. Mas o coração dele não estava suficientemente limpo e preparado para ir. Então que hoje nós possamos, além de ser saciados nessa fonte que é Jesus, ser limpos de coração, para quando o Senhor falar, vá, você não olhe. Porque quando alguém veio até nós para falar, olha, Cristiane, para você tem salvação. A pessoa não olhou para os meus pecados. Ela não olhou para a maneira que eu estava. Ela não olhou para quão suja eu era. Ela só disse, olha, tem um Deus que eu sirvo. E que Ele pode mudar essa sua história. E eu acredito que com você também foi assim. Então essa mensagem precisa dar continuidade. Amém?